primeiro lugar, boa tarde a todos. Quero agradecer ao Dr. Morato, presidente da FBH, que me honrou com esse convite. Dr. Aramici, também eterno presidente da FBH. Fazer uma homenagem aqui ao nosso amigo Mansur, que infelizmente não está presente, mas está presente nos nossos corações. Acredito que muito breve, pelas notícias que a gente recebe, estará conosco novamente. Dr. Álvaro Barcelos, que é uma figura muito importante e me auxilia muito no trabalho de relações aí com a federação, que também está presente. Agradeço a sua presença, Dr. Álvaro. O senhor é um craque na área de economia e nos ajuda muito nisso. O tema que eu vou tratar é um tema que diz respeito à saúde financeira. O hospital, por definição, é o local que recepciona pessoas para resolverem seus problemas de saúde. Mas o hospital, em regra, pela experiência que a gente tem e pela experiência que eu tenho tido já há algum tempo trabalhando com eles, o hospital não cuida de um tema relacionado à saúde que é muito importante, que é a saúde financeira do próprio hospital. A grande dificuldade dos hospitais hoje em dia é a dificuldade de financiamento. Eu apresento dois quadros aqui que mostram o valor médio de EBITDA dos hospitais, que é o resultado que cada hospital apresenta, ou o valor médio dos hospitais. Que no ano de 2020 foi algo pouco acima de 7%, e 2021 algo em torno de 12%. Portanto, é muito pouco, é uma margem muito pequena que sobra do resultado da operação de um hospital. Por outro lado, a gente tem informações da PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal, que 91% dos hospitais possuem dívidas fiscais. Eu falava um pouco antes com algumas pessoas aqui, e aí eles me diziam que normalmente o proprietário do hospital não tem... Ele se sente constrangido em mostrar ou passar a informação de que ele tem dívida fiscal. E de fato existe um preconceito para aquele que tem dívida fiscal. Mas eu diria que é impossível hoje no Brasil qualquer ramo de atividade não ter uma dívida fiscal. Muito pelo contrário, todo mundo tem. E os hospitais atingem um índice muito importante mesmo. As causas desse problema a gente pode classificar basicamente como muitos, mas os principais são a inflação dos custos, especialmente pós-Covid. Os preços explodiram de tal maneira que a operação financeira dos hospitais ficou praticamente inviabilizada, ou muito difícil. A carga tributária, que é extremamente alta, né? Dados do Tesouro Nacional dão notícias que a carga tributária nacional é de 34%, institutos de pesquisas relacionadas a tributos dizem que é de 38%, e especificamente com relação aos hospitais, os estudos mostram que é algo em torno de 24% a 26%. Eu acho que é mais. Sinceramente, é muito maior do que os dados estatísticos que são apresentados. E a complexidade de ambiente de negócios e os preços e tabelas defasadas. Então, a situação dos hospitais no aspecto financeiro, da sua saúde financeira, é muito importante. Como o meu assunto aqui é relacionado à carga de tributos, eu vou me dedicar a esse item, que é muito importante. Como eu disse, na minha opinião, é algo em torno de 34%. Qual seria a solução para a carga de tributos dos hospitais e de qualquer outra empresa, mas especialmente dos hospitais? Ninguém tem o domínio da performance tributária nos negócios. A grande maioria das empresas não tem domínio. Por um dado simples, né? Se você pegar qualquer equipe tributária, estudos da Deloitte, está errado aqui o nome, você vê, eu não tenho domínio nem na minha equipe que fez o
o texto, né? Sai errado o texto, que é Deloitte, sai Deleite, então desconsiderem, por favor. Mas observem o seguinte, 50% do tempo das equipes tributárias, que, portanto, são responsáveis por 34% dos custos de um hospital, eles expendem criando ou preenchendo relatórios. 41% em atividades tributárias. 5% estudando, que não é estudando, é tentando ler as modificações legais que acontecem. E 4% planejando. Então, uma equipe que não consegue ter o domínio da performance do imposto. Porque o hospital não dedica o seu esforço como deveria fazer. Solução para isso é muito difícil, porque o arcabouço legal que envolve os tributos no Brasil é muito complexo. A tendência agora de reforma tributária se fala de simplificar, mas isso vai demorar ainda, os custos se manterão, e especificamente estudos relacionados aos hospitais apontam que haverá um crescimento da carga tributária dos hospitais, o que vai onerar ainda mais o hospital, que é algo em torno de 2,1%, que são os números que a economia tem trabalhado. Eu acabei batendo errado aqui. E como você faz para adquirir a performance? Em primeiro lugar, estabelecer a gestão tributária como uma prioridade do hospital. Também como uma prioridade. A prioridade hoje é controle de leitos, você tem controle da farmácia, você tem uma série de itens com quem se preocupar, mas a questão tributária não é prioridade. Hoje, você, para poder priorizar essa atividade, você tem que ter o apoio de tecnologias de inteligência artificial associada e combinada com a ação humana. E o que a gente propõe? Propõe que se tenha o cruzamento de dados da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda junto com decisões judiciais, coisa que ninguém acompanha. Muitas vezes, o que acontece, as iniciativas, o que a gente entende assim, é que as iniciativas para economizar imposto, para pagar menos imposto, para encontrar créditos fiscais, são iniciativas que partem do escritório. Então, se o escritório ou o contador não se dirige ao hospital, o hospital não vai ao escritório buscar uma solução, né? Ele não tem internamente algo ou um terceirizado que cuide disso. Porque você precisa ter uma revisão permanente dos lançamentos fiscais, você teria que ter um acompanhamento real-time das decisões, tanto da Receita Federal, do CARF e decisões judiciais. De novo, apertei errado. Bom, eu vou citar alguns cases que são muito emblemáticos, que demonstram o que você pode trazer de benefício para um hospital ou para qualquer empresa. Qualquer contribuinte pode ter esse benefício se ele cuidar disso. Eu vou citar três, na verdade são 4 experiências que nós tivemos. Primeiro eu vou falar de transação fiscal. A maior dívida, muito mais importante do que os vencimentos futuros de recursos que o hospital terá, são as dívidas pretéritas, são as dívidas passadas. Eu pego aqui o exemplo de um hospital com quem a gente fez um trabalho, ele tinha 150 leitos e tinha uma dívida aproximada de 34 milhões de reais. Essa dívida estava dividida em parcelamentos, um refis antigo, um valor em julgamento na Justiça, outro valor em julgamento no CARF, e a gente obteve, com a legislação atual, que permite esse tipo de atividade, esse tipo de ação administrativa, a gente conseguiu negociar com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional uma redução de 81%. Isso levou o débito desse hospital a 6 milhões, era de 34, foi para 6 milhões. Uma outra alternativa, que aí é a gestão dessa dívida, que a gente conseguiu adquirir precatórios. Muitas vezes o próprio hospital tem um precatório e pode se utilizar disso para realizar o pagamento. E a gente levou essa dívida, portanto, de 34 milhões para 4 milhões 403. O que aconteceu com esse hospital? Ele tinha bens
bloqueados e em penhora. Algo em torno de 40 milhões. E ele conseguiu liberar 30 milhões desses bens. Então ele traz para o seu ativo, ele pode vender, ele pode, enfim, ele aumenta a capacidade dele de financiamento e de obtenção de recursos em bancos, né? E ele tinha uma valuation, esse aqui era um hospital que entrou em negociação, ele tinha uma valuation em torno de 280 milhões de reais e acabou transformando essa valuation para 309 milhões de reais. Então houve um incremento, um aumento do valor do hospital. Também existe o benefício que o hospital recebe do próprio banco que trabalha com financiamento de capital de giro, enfim, de investimentos, encontrar uma saúde financeira mais adequada para que você possa liberar mais recursos e com juros mais baixos. Então você reduz o uso. E uma coisa interessante, o Brasil hoje, só a cidade de São Paulo tem 580 mil devedores da Receita Federal. E apenas 100, vejam bem, apenas a legislação que permite a transação já tem 1 ano e 2 meses. É recente, sob o aspecto legal, mas não é tão recente sob o aspecto de vida empresarial. E nesse período, apenas 100 dos 580 mil devedores, né, renegociaram. É muito pouco. E eu acredito que a grande maioria desses 91% de hospitais que têm dívidas também não negociou. Ou negociou mal, que é outro problema também. Tem o caso 2, que é uma dívida menor, de 7 milhões, a mesma situação. Nesse caso era um hospital com 130 leitos e a gente conseguiu, nesse caso, uma redução menor, foi 71%. Então, de 7 milhões, ele reduziu a dívida dele para 2 milhões e conseguiu parcelar isso em 130 meses. Então, são soluções que trazem uma saúde financeira, uma sobra de caixa importante para que todos os investimentos necessários na melhoria do atendimento, nos investimentos necessários e também no resultado para o acionista, no caso dos hospitais privados, que sejam aprimorados. Né? Aqui está a lei, eu trago aqui a explicação da lei 3.988, que é a que trata da transação, mais regulamentações da PGFN e da Receita, e eu vou trazer aqui um outro caso, que é classificação errada de SAT. Os hospitais, como não dedicam essa especialidade tributária de gestão, de ganho de performance tributário, deixam coisas passar. Então, esse caso era um hospital de 200 leitos e que tinha um débito anual de SAT de 3 milhões e 600 mil reais. Ele gastava 3 milhões e 600 mil reais todos os anos com SAT. Um estudo que a gente fez nesse hospital, levou o valor, foi readequado o valor para 2.300. E a gente recuperou um crédito de 8 milhões, porque quando ele fez errado, eu pude ir à Receita e solicitar os valores passados de até 5 anos de recuperação. E nessa recuperação, então você tem aqui um benefício que esse hospital aferiu de mais de 10 milhões de reais, que está dentro de casa e que ele não sabe que está. Por fim, eu vou trazer aqui, o relógio me pressiona no tempo, eu vou trazer aqui a situação de uma empresa de terceirização de médicos. Essa é uma empresa até de um amigo meu, ele tem 4 mil médicos que ele fornece como PJ, que é uma tendência hoje da maioria dos hospitais, né? Mas ele pagava por ano de ISS 1 milhão e 600 mil reais. Isso porque a taxa, ele está estabelecido em Barueri e a taxa dele é de 2%. A alíquota aplicada de ISS é de 2%. Ele, na verdade, depois do estudo que a gente fez, muito simplificado, muito simples mesmo, ele poderia ter um gasto de 204 mil reais. Na verdade, ele jogava fora praticamente 1 milhão e 400 mil reais só de ISS. É um volume muito importante. Ele poderia estar repassando ou poderia estar
melhorando, investindo em treinamento da equipe médica que ele disponibiliza, ele poderia estar contratando, buscando novos contratos e não fazia isso. Então, em resumo, a questão da minha palestra aqui é a seguinte: é chamar a atenção que tudo que se falou aqui, na maioria dos temas que foram tratados, carece de financiamento. E às vezes o financiamento está dentro de casa. E o que a gente deseja é o seguinte: tornem prioridade nos hospitais. Eu acho que se o conselho que a gente pode dar, de uma experiência, eu já trabalhei, faz 30 anos que eu trabalho com isso, em bancos, instituições financeiras, em todos os segmentos. Cuidem disso. Porque muitas vezes o dinheiro que está faltando para os investimentos que você precisa está dentro da tua própria casa. Então, se eu pudesse dar um conselho, como repetindo, e conselho não é bom, tratem isso como prioridade. É isso que eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, ao Luiz Fernando. Quero pedir também ao Luiz Fernando que a próxima vez me escale num horário que não seja o final da tarde, porque deve estar todo mundo cansado e o meu assunto é um assunto pesado, não é um assunto agradável. Então, era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.